quero trazer uma palavra de Deus para a igreja, ok? Abre comigo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12, apenas o versículo 1 e 2, ok? Todos acharam? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Eu quero que a igreja repita comigo somente a última sentença do segundo versículo. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. O imperativo de Deus para as nossas vidas, tá bom? Esse é o título da nossa mensagem. O imperativo de Deus para as nossas vidas. É muito bom quando Deus é muito claro. A maior dúvida que as pessoas têm expressado, a maior dificuldade é justamente saber quando é Deus que está falando ou quando não é Deus que está falando. Aqui você tem as palavras claras de um Criador que escolheu se relacionar com o homem ou com a raça humana. Abrão ainda não era Abraão, mesmo porque ele ainda não era uma bênção. A Bíblia diz que ele já era abençoado, mas ele não era uma bênção. E há uma diferença muito grande. Quantos de nós também fomos escolhidos por Deus, e eu preguei sobre isso no domingo. E eu disse para vocês que me julgo um escolhido de Deus para ser sal e luz e para agir com responsabilidade diante de Rio Verde e diante dessa comunidade também. Eu ontem recebi, e eu vou falar isso aqui, irmãos, sempre que eu disser alguma coisa, por favor, nunca me tenha por soberbo, não, jamais. Não, estou desprovido desse sentimento. Ontem eu recebi uma senhora, uma pastora, no meu gabinete. Ela conseguiu uma brecha, um horário, um encaixe, à tarde estava lotada, e ela me ligou: pastor, eu preciso te entregar uma palavra de Deus. Receber palavra de Deus é sempre bom, nem que seja exortação, né, irmãos? Quando Deus fala conosco, é sinal de que Ele ainda se relaciona conosco. Nem que seja para dar bronca, mas é sinal que Ele ainda se relaciona conosco. Eu falei: irmã, liga para os meninos e vê a possibilidade de encaixe. E ela ligou e ela conseguiu, e nós conversamos ontem, por volta das 3, 4 horas da tarde. E ela disse para mim assim: Deus manda te dizer que Ele tem se agradado de você. E aí disse: olha, o Senhor está colocando um anel no seu dedo. E Ele vai multiplicar em muito o que Ele tem colocado nas suas mãos. Quando a gente recebe uma palavra dessa, não adianta negar. 3 coisas vêm à cabeça. Primeiro, é Deus mesmo que falou? Ou de repente eu sou muito diferente de vocês, né? Vem a pergunta. Aí você se aquieta em Deus. Bom, essa irmã, acredito que ela não sairia da casa dela, andaria tanto, enfrentaria aqui uma mini fila para me dizer algo do coração dela. Segunda coisa que vem ao coração: que maravilha, Deus está me dando uma promessa de que vai colocar um anel no meu dedo
de que eu tenho agradado o coração dele e que ele vai multiplicar tudo aquilo que está nas minhas mãos. Eu entendi que foi ministerialmente, eu entendi claramente que foi isso. Terceiro sentimento que vem depois de uma palavra dessa: meu Deus, eu não posso decepcionar o Senhor. Então, três coisas vêm: uma dúvida que nasce, você já elimina ela por conta da fé. Segundo, um júbilo, porque afinal de contas você recebe uma palavra boa de se receber. Terceiro, você se preocupa porque afinal de contas mais responsabilidade Deus vai colocar na sua mão. Abraão não sabia onde ele estava entrando, porque talvez se Abraão soubesse, ele diria: Senhor, passa de mim esse cálice. Porque quando Deus o tira da terra de Ur dos Caldeus, Ele o tira de uma zona de conforto que todos nós já tivemos um dia. Antes de você estar na casa do Senhor, servindo o Deus vivo, verdade verdadeira, você se achava feliz. Eu mesmo, dentro dos meandros do espiritismo, no mediunismo, do quimbandismo, eu me julgava uma pessoa feliz. Porque ninguém, por mais que esteja sofrendo, aceita de forma tão veemente de que está sofrendo, de que é infeliz. A gente acredita que mesmo no sofrimento nós somos felizes. Abrão estava vivendo numa terra distante, Ur dos Caldeus. Caldeus é o antigo nome da nação babilônica. Antes de Nabucodonosor, a Babilônia era chamada de Caldeia, ou Mesopotâmia, ou Baixa Mesopotâmia, região próxima à Suméria. E sempre foi um mundo anterior ao mundo do Egito, porque os sumérios foram os primeiros povos a existirem como organização sociopolítica. Então Abrão foi tirado desse lugar. Por quem? Não por homem, não por instituição, mas pelo próprio Deus. Onde Deus se manifesta a ele, não se sabe de que jeito. Se foi em sonhos, se foi falando através de um profeta, como aconteceu comigo, ou se foi audivelmente ou intuitivamente, porque Deus ele pode se valer de vários mecanismos de comunicação. A verdade é que Deus mexe no queijo de Abrão. E quando mexe no nosso queijo, irmãos, quem já leu o livro sabe, muitas vezes nós perdemos o chão. Quando mexe na nossa zona de conforto, tudo muda, tudo balança. Quando começou esse comentário de que 2016 seria o ano da crise, realmente instaurou-se uma crise sociopolítica, financeira no nosso país. E está todo mundo esperando o quê? O pior. Mas o nosso Deus é um Deus que opera na crise. E pasmem, pessoas estão sendo abençoadas este ano aqui na igreja, mais do que no ano passado, que não foi um ano de crise. Ainda ontem eu conversava, antes de ontem, domingo, com o Demilson sobre isso. Irmão, Deus escolheu o ano de crise para abrir o saco da bondade para você. Por que isso? Porque agora é a hora de Deus tirar do ímpio para dar para o justo. Agora é a hora que Deus mexe na nossa zona de conforto para nos fazer promissor e para entregar e multiplicar algumas coisas nas nossas mãos. Eu recebi uma palavra de uma profetisa e ela disse: Deus vai multiplicar o que Ele colocou nas suas mãos. Se eu tivesse projetado os meus olhos nesse cenário caótico que a mídia tem propagado, eu não receberia essa palavra com fé. No entanto, eu estou me lixando para que as profecias mediúnicas, para que os economistas tenham projetado. Eu creio num Deus que opera na crise.
Agora, Deus te tirou de uma zona de conforto e te trouxe para cá. Dos que aqui estão, quem nasceu num lar evangélico, levante a mão, por favor. Ok. Mesmo os que nasceram num lar evangélico tiveram que se converter a Jesus. Porque nascer num lar evangélico não é sinônimo de passaporte para a vida com Deus. É preciso que haja uma decisão interiorana de cada um de nós, onde a gente possa dizer: eu aceito, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Esse Abrão aqui, ele ouve a voz de um Deus que ainda não era muito íntimo dele, porque não havia mudado o nome dele, que não era muito íntimo dele, porque, ao que parece, é a primeira comunicação que se estabelece nas páginas da Bíblia entre Deus e Abrão. E esse Deus já se manifesta para ele dando ordens, já se manifesta para ele mexendo no status quo, na zona de conforto, e Deus não vai em outro lugar, Ele vai na família. Tem algo mais, como diz o ditado goiano, mais encalacrado do que família? Tem algo que nos prende mais do que família? Família prende mais do que dinheiro. Tanto que muita gente, muitas pessoas, não recebem Jesus porque amam mais o seu pai e a sua mãe. E a palavra de Deus diz que quem ama mais pai e mãe, quem não odiar pai e mãe, não é digno de mim. Tamanha dificuldade que é de se desvencilhar dos laços, dos parentescos de sangue, dos laços de família. Deus então diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que quando o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a uma mulher e os dois se tornarão uma só. Então, ao que parece, Abraão não tinha deixado pai e mãe. Ele se uniu a uma mulher e continuou unido à família. E para que Deus possa operar na tua vida, Ele precisa separar você da sua família. Enquanto o cordão umbilical não for cortado, não há mover de Deus na nossa vida. Um ditado popular que diz que quem casa quer, em outras palavras, a mulher se une, deixa a sua família e os dois serão uma só carne. Abraão, ao que tudo indica, estava vivendo, Abrão, com a sua família, casado e totalmente ligado ao pai e à mãe, mas Deus queria fazer uma obra na vida dele, e para fazer uma obra na nossa vida, muitas vezes Deus nos leva para um lugar onde nós choramos e a mãe não vê. Sabia disso? Há situações que é muito mais fácil Deus te honrar numa terra distante do que na barra da saia do pai e da mãe. E eu quero tratar algumas coisas com você aqui, nessa noite de hoje. Qual que é o mandamento de Deus para nós? Sê tu uma bênção. Mas por que você já pode ser uma bênção? Porque você já está abençoado. A palavra bênção no hebraico é brahá. Diga comigo, brahá. Bênção. Então, se você pegar essa expressão no hebraico, ser tu uma bênção, te brahá, ser tu uma bênção. A palavra abençoado é Barack. Barack Obama. Eu não sei se ele sabe que o Barack dele significa abençoado. Não sei se ele sabe. Mas se o Barack dele veio do hebraico, é abençoado. Grava isso. E a palavra joelho é berek. Aí você fala, pastor, o que tem a ver joelho com Baraque e com Brahá? Esse é o grande mistério do hebraico. O hebraico é uma língua riquíssima porque ela é a origem e o nascimento de cada significado de cada palavra. A Bíblia nos ensina que alguém, um judeu, só poderia se dobrar de joelhos diante de alguém que verdadeiramente fosse abençoado.
E quem é, na concepção judaico-cristã, o único ser que é totalmente abençoado? Deus. Ele é abençoado e, ao mesmo tempo, abençoador. Esse é um princípio que se estabelece em nós, é um atributo comunicável de Deus para a nossa vida, sempre que nós entregarmos as nossas vidas a Jesus, pela fé em nosso Pai, através da fé que criou um elo de ligação entre nós e o nosso pai, Abraão. Então, para que uma pessoa se curvasse de joelhos, bereque, diante de um abençoado, Baraque, era preciso que esse abençoado também fosse um abençoador, e só um que pode deter a bênção é Deus. Por isso que você não vai ver judeu se curvando diante da estátua de Nabucodonosor. Aí o rei Nabucodonosor então chama Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e diz para eles: olha, se vocês não se curvarem diante da estátua que eu fiz, de 27 metros de altura, eu vou jogar vocês na fornalha, e o Deus de vocês não poderá livrar vocês. Eu só quero que vocês se ajoelhem, se curvem ao som da cítara, da gaita, ao som diante dessa imagem. Eles disseram: ó, meu rei, quanto a jogar-nos na fornalha, isso é contigo. Quanto a Deus livrar-nos, que o Senhor disse que Deus não poderá nos livrar, isso é com Ele. Agora, se curvar diante da tua imagem, jamais. Olha que audácia, que coragem, porque judeu não se curva, e cristão também não deve se curvar diante de nenhuma outra imagem, somente da imagem do abençoador que é Deus. Bênção, Brahá, abençoado, Baraque, e joelho, Bereque. Então você só vai ficar de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. E para que você seja um abençoado, um Baraque, é preciso que você fique de Bereque, diante de quem? Do Todo-Poderoso. Existe uma expressão, Ha-Kadosh Baruhu, é uma expressão hebraica, e essa expressão significa: o santo e bendito é Ele. O santo e bendito é, o abençoado é Ele. Quem? Deus. Existe uma outra expressão também dentro do hebraico que é Brahel, que significa abençoado por Deus. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você é um Barahel, um Brehel, então você é um ser abençoado por Ele. Tudo aquilo que termina em El é Deus em hebraico. Daniel tem Deus no nome. Emanuel, Deus conosco. Tudo aquilo que é terminado em El é Deus. Rafael, Emanuel, Daniel, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, a expressão El, se você é um Barahel, você é abençoado por Deus. Amém? Está entendendo aí? Isso aqui ajuda, hein? Um pouquinho de hebraico às vezes ajuda a entender a Bíblia. É por isso que tem uma música que diz que de joelho é melhor. É por isso que normalmente a gente fala que quando for orar com Deus, precisamos ficar de Bereque. Porque para você ficar de Bereque, você só pode estar diante de um ser muito glorioso e muito poderoso. E esse ser é quem? Deus. Tudo bem? Agora tem uma outra questão que eu quero abordar com você. É que essa palavra Brahá, ou Barahá, que é bênção, Te-Brahá, Setu, uma bênção, ela tem três áreas. Deus não falou assim, Setu, uma bênção e ponto final. Quando Deus fala para Abraão, Setu, uma bênção, Abraão entendeu
perfeitamente o que ele estava falando, porque no hebraico a palavra brahá, ela tem um outro significado, significado de tanque, significado de cheio. Então, quando Deus disse, "Se tu uma bênção", "Se tu um tanque de grandes maravilhas para oferecer para as pessoas". E por que você pode ser um tanque de grandes maravilhas a oferecer para as pessoas? Porque você já está abençoado. E eu vou te mostrar isso na Bíblia daqui a pouco. Queridos, preste atenção. A palavra bênção no hebraico, ela tem 3 áreas de atuação. Primeiro, área espiritual. Segundo, área financeira. Terceiro, área familiar. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Abraão foi um homem abençoado espiritualmente, sim ou não? Então me dá exemplo. Me dá exemplo palpável de que Abraão foi um homem abençoado espiritualmente. Deus falava com ele. Você quer uma bênção maior do que alguém falar, ter linha direta, telefone vermelho para falar com Deus a hora que quiser? Irmãos, quantas vezes eu vou para o monte, eu fico, Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Abraão só fazia assim, Deus falava com ele. Olha que distância eu estou desse homem. Ele era um homem muitíssimo abençoado. Primeiro, por quê? Porque Deus falava com ele. Segundo, porque Deus falava muitas vezes o que ele não queria ouvir. O sinal de que Deus ama você e de que você é bem-sucedido espiritualmente é que Deus vai falar com você coisas que você não quer ouvir. E enquanto Ele estiver falando coisas que você não quer ouvir, significa que Ele ainda está operando na tua vida e Ele deseja a tua felicidade. Ele deseja que você seja uma bênção. Sai da tua parentela. Quem quer ouvir isso? Sai da barra da saia da tua mãe. Sai da barra da saia do teu pai. Ou deixa a tua cidade, deixa o teu estado e vai para um Goiás dos Cafundó do Judas. E vai lá para o Goiás. Uma vez que eu fui em Londrina, quando eu comecei a fazer o meu curso de teologia, o pessoal acha que Goiás é selva amazônica. O rapaz perguntou, lá tem onça andando na rua? Eu falei, para com isso, moço. Eu moro na capital do sudoeste goiano. Então o povo ainda tem a mentalidade que Goiás é um estado tribal. E na verdade, irmãos, Goiás é a menina dos olhos de Deus, tanto é que fica no centro do país. Deus te trouxe para um lugar, você sai daqui desse Rio Verde e dá uma andada para você ver, meu irmão, dá vontade de voltar para casa. Quando você chega de novo nos buracos das estradas de Goiás, você fala, ô buraco abençoado. Eu saía do Paraná de noite, e quando dava mais ou menos 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu acordava com as bacadas, eu falava, estou em Goiás. Aqui pode não ter onça, mas tem buraco à vontade. Espiritualmente ele era um homem abençoado, e espiritualmente eu te digo, você também. Pastor, Deus não fala comigo como falava com Abraão. Sabe por quê? Porque Deus hoje tem a palavra dele para falar com você. Sabe por quê? Porque Deus hoje tem um pastor que fala às vezes aquilo que você não quer ouvir. Sabe por quê? Porque você tem um culto, um encontro marcado com o teu Deus pelo menos 3 vezes por semana. Sabe por quê? Deus ele não precisa falar para dizer que te ama. Ele pode testificar isso em você através de um toque, através de uma alegria, através de um júbilo, através de de um sorriso de um irmão. Sabe, Deus tem 1.500 formas de dizer que te ama. E eu digo para você, a bênção que Deus quer que você seja, primeiro, na área espiritual. Abraão é considerado nosso pai na fé. Por quê?
porque ele, às duras penas, aprendeu a confiar em Deus. Primeiro Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que ele sai da terra, sai da parentela. Sim ou não? Não. Levou o pai dele, irmão. Tanto é que o pai morreu depois, numa outra região. Ah, pastor, beleza. Então sai da tua terra. Ele levou o pai morre lá, numa outra região, se não me falha a memória, em Terá. O pai dele chamava Terá, morreu em Terá. E aí chega lá, o pai dele morre. Fala: agora não tem jeito, agora ele ficou sem o pai. Pode seguir a viagem que eu vou te levar para uma terra que você não conhece. Aí Abraão sai e vai, certo ou errado? Sozinho. Não, me leva o sobrinho, irmão. Não, dá uma olhada. Pai na fé. Pai na fé de quem, pastor? Nosso. É por isso que você é teimoso. É por isso que você não obedece 100%, porque o nosso pai fazia assim. Primeiro enfiava o dedo na tomada para depois saber que dava choque. Então, nesse quesito espiritual, Abraão pagou caro para... E eu farei de ti uma grande nação. Bom, para fazer de mim uma grande nação, eu tenho que ter pelo menos um filho, certo ou errado? Então, Abraão, ficou confiante em Deus, de que Deus o daria para ele um filho, certo ou errado? Aí ele foi, pegou o quê, irmãos? A servinha, com o consentimento da esposinha. Ô, mulher danadinha. Porque você fazer um negócio escondido da esposa é uma coisa. E você fazer um negócio com o consentimento da esposa, parece que está tudo bem, o céu abriu. Minha mulher deixou. Mas nem tudo aquilo que a tua mulher deixou, Deus permitiu. Então, Abraão, no quesito confiar em Deus, ele foi uma negação. Mais tarde, por conta de uma fome, ele me dá uma nele, e ele resolve fazer uma viagem, uma excursão para o Egito. Mas tanto lugar para passear tinha que ir na terra do pecado. E chega lá e conta uma mentirinha santa, com medo de tocarem na mulher dele e matar ele, porque diz que Sara era linda, maravilhosa. Quando o faraó bateu o olho na mulher, apaixonou. E ele, para não morrer, disse o quê? Minha? De fato, ele não estava tão mentiroso assim, né? Tinha um parentescozinho ali, meio-irmão, um negócio, mas também não estava falando 100% a verdade. Foi preciso Deus intervir do céu e encher o faraó de pereba. E falou: se você tocar nessa mulher, eu te arrebento. Que ela pode não ter marido, mas ela tem Deus. O marido dela pode ser um frouxo, mas eu não sou, não. Se você tocar nessa mulher, eu te acabo. E ele foi, o faraó ficou tão assustado com aquilo, que ele foi atrás, descobrir que história era aquela. E descobriu o Pinóquiozinho do Abraão mentindo para ele. Pega essa mulher sua e vai embora com ela daqui. Aproveita e leva um presente meu, presente de grego. Qual foi o presente de grego? Uma moreninha enxuta, novinha. Olha só o que Satanás arrumou para ele. E ele pega e leva essa menina lá para a casa dele. E Deus havia dito que faria dele uma grande nação, e aí eu tenho que dar uma ajudinha para Deus, porque afinal de contas, você sabe como é que é, Deus é tão ocupado, vai que ele esqueceu do que ele prometeu, e aí a gente está aqui, minha mulher não acha ruim, está tudo certo, e vamos lá, debaixo da tenda, ninguém viu, ninguém vê. E ele vai e toca naquilo que não era dele, sendo que o próprio Deus não deixou o faraó tocar naquilo que era dele. Ele já tinha visto Deus reprovar essa ação, e ele foi fazer um test drive.
O que deu, irmão? Ele foi realmente o pai de 2 grandes nações. E uma dessas nações que nasceu da contramão, hoje tenta matar os descendentes de Isaac. Olha que confusão, irmão. Esse é o nosso pai na fé. Então, no quesito espiritual, Abraão é o nosso pai na fé, porque ele errou, mas aprendeu. E aí um dia Deus deu o filho tão esperado, o filho da promessa, o Isaac. O Isaac nasceu, já estava grandinho, 13, 14 anos. Deus falou, beleza, agora eu posso te dar a nação que eu tanto prometi, agora eu posso fazer de ti uma grande nação, eu posso te multiplicar, eu posso fazer os teus descendentes como as estrelas do céu e como a areia do mar. Sim, Senhor. Então me dá o filho que eu te dei. Leva para o sacrifício. Ô irmão, se naquele tempo tivesse depressão, tinha dado tristezinha no homem. Já tinha que tomar um Rivotril na hora. Já tinha que tomar um Diempax, um Lexotan, não dava, porque não segura essa onda. E aí ele pega esse menino e vai para onde? Para o monte Moriá, onde mais tarde seria construído o templo de Salomão. E ele leva esse menino, leva o feixe nas costas. Chegando lá, o menino falou, pai, a pedra está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro do sacrifício? Deus proverá, meu filho. Ele tinha aprendido a confiar em Deus. Depois de tanto pisar no tomate, ele tinha aprendido a andar sobre os tomates. Colocou o menino sobre a pedra. E quando ele levanta o punhal, Deus fala, não toque nesse menino. E aí, Abraão transfere essa herança poderosa, grandiosa, espiritual para as nossas vidas. Vai comigo em Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha só o que Abraão fez para mim e para você. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões, o quê? Celestiais. Você, existe sobre a tua vida todo tipo de bênçãos. Escuta, espiritualmente falando, você já está assentado nas regiões celestiais com o nosso Deus, e olha, escuta o que a Bíblia está dizendo, todo tipo de bênçãos está disponível para você. Sabe por quê? Porque o nosso Pai na fé, a duras penas aprendeu e nos transferiu por herança. Você recebeu isso da herança que veio do nosso pai Abraão, porque você aceita Jesus, e quando você aceita Jesus, você entra no pacto da graça, você entra na linha escarlate, você passa a fazer parte da linhagem do nosso pai na fé, Abraão. Amém? Amém. Pastor, mas por que a bênção não me alcança? Exatamente por isso. Você já foi abençoado, mas você ainda não aprendeu a ser uma bênção. Eu vejo gente, irmãos, deixando de abençoar a obra para comer uma pizza de calabresa no final do culto. Não vou ofertar não, senão falta para a pizza. Pois que fique sem a pizza. Não vou poder, eu vou viajar de férias, então esse mês eu não vou ofertar. Eu vou fazer de conta que não entendi, eu viajo, gasto dinheiro nas férias, afinal de contas o pastor não vai chamar a mesma atenção, e por conta disso a gente passa 15 dias na beira do mar, se bronzeando, a 40 graus na sombra, e voltamos sem a bênção. Aí nessa hora a gente está mais para Abrão do que para Abraão. E quando a gente agir, quando nós agirmos como Abrão, você ainda não está abençoado. E se você estiver abençoado, você ainda não aprendeu a ser bênção.
Te, brahá, setu, uma bênção. Espiritualmente o céu está aberto. Espiritualmente você pode todas as coisas por meio daquele que te amou. Espiritualmente, agindo Deus, quem impedirá contra ti? Então, queridos, aprenda isso. O céu está aberto. Você já imaginou se o elefante soubesse a força que tem? O que o elefante não descobriu, o búfalo descobriu. O irmão Eduardo me contou que não tem cerca que segura búfalo. O búfalo ele é pelo menos 5 vezes mais maneiro que um elefante. Se um búfalo não tem cerca que segura ele, imagine um elefante, irmão. O búfalo sabe a força que tem, o elefante não sabe. E às vezes nós estamos mais para elefante do que para búfalo, porque nós temos tanta força em Cristo Jesus e não sabemos fazer uso de tudo aquilo que Deus já nos deu. E como é que isso se dá, pastor? Através de uma conduta disciplinada diante do Pai. Invista tempo no teu Deus. Eu estou aqui pedindo, implorando, suplicando, faz o perfil da fé, filho de Deus perfeito. Eu tenho aqui falado, babado, eu tenho aqui espumado. E é o que acontece? Abraão não quer fazer. E quem já fez, provou, está provando ou está a caminho de provar das bênçãos espirituais. Amém? Amém. Mas também tem uma outra área, que essa setu, uma bênção, essa brahá, se refere no hebraico, é na questão financeira. Deixa eu te falar, o Abrão, quando saiu da terra de Ur, ele já tinha um pouquinho de faz-me rir, sim ou não? Tinha, não era de todo quebrado, não era um arrozinho de quinta, não, já tinha alguma coisinha. Mas acontece que quando Deus coloca a mão sobre a vida dele, Deus começa a operar. Abraão chegou a ter 318 funcionários, numa época que não existia grandes empresas. Abraão tinha 300 funcionários, muito mais que 300. Deus chega para Abraão e fala assim, olha aí, o que você consegue enxergar? Esses dias eu estava viajando, e eu falei para o irmão, não me lembro para quem, eu falei, irmão, eu consigo enxergar muito longe, andando de carro, né, eu do lado de cá do passageiro, rapaz, eu consigo enxergar muito longe. Você já imaginou se Deus falasse assim para mim, onde a sua vista alcançar é seu? Não. E aí você não entendeu. Porque se eu ando 10 quilômetros, minha vista alcança mais 10 para frente. Em outras palavras, Abraão, onde você colocar os teus olhos é teu. E a gente vive mendigando às vezes. Batendo em porta de emprego, ou me arruma um emprego. Ou me arruma um emprego. Irmão, o emprego é seu. Você não entendeu? Pastor, mas se ele é meu, por que ele não veio para a minha mão? Alguma coisa está errada. Aí é eu que quero saber. Você vai ter que me explicar o que você fez, o que você está fazendo. Por que a prosperidade, por que as bênçãos do Senhor não correm atrás de você? Tem alguma coisa errada. Irmão, preste atenção, tudo tem que dar certo. E eu conversava esses dias com uma pessoa, e eu disse, olha, tem coisas que eu não preciso pedir. De verdade, irmãos, de verdade. Eu começo a conversar, a pessoa fala, não, eu vou ajeitar esse trem para você. Ah, mas é porque o senhor é pastor. Tem gente que nem sabe, irmão. Nem sabe. Eu não posso pensar. Esses dias eu visitei um lugar, falei assim, nossa, que lugar bom para orar. Pode vir a hora que você quiser. Falei, não, mas não, pode vir. Fala que foi eu que mandei. Você bateu aqui, se alguém te parar, fala, fulano de tal mandou eu entrar, e é para mim entrar e orar. Eu tomei posse, irmão. Tomei posse. Sabe por quê, irmãos? Aprenda a ganhar com Deus. Eu não vou dizer para você que você vai ganhar na Mega Sena sozinho. Eu não vou dizer para você que você vai ter jatinho para você viajar para onde você quiser. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus vai te tratar com muito requinte, com muita graça e com muito amor. Aprenda a ganhar.
Quando você for bater na porta do emprego, primeiro lembre-se que a bênção está no espiritual. Se você não está seguro daquele emprego, é melhor orar um pouco mais. Pastor, mas se eu demorar uma semana orando, o emprego vai para outro. Quem te falou, meu irmão? Se a vaga for tua, ninguém pula na frente. Ninguém pula na frente. Se barrar, se refere a 3 áreas da minha vida. Por que o financeiro não está funcionando, pastor? Porque o espiritual não está funcionando, irmão. Nada se materializa na sua vida se do céu não descer. Nada vem para as tuas mãos se primeiro não vier do eterno. Então o que você precisa fazer? Horas de voo. O que é horas de voo? Deixa eu te falar uma coisa para você. Você vai fazer uma conexão São Paulo, Brasília, Miami. Vai passar pelo Triângulo das Bermudas. Já ouviu falar? Lugarzinho abençoado. Vou dar o significado. Garganta do diabo. Lá desaparece submarino, desaparece navio, desaparece avião. Enfim, muita gente já morreu ali. Suponhamos que seja verdade. E você vai fazer essa viagem Brasília, Miami, com um piloto que tem apenas 50 horas de voo. Você vai ou não? Você vai ou não? Tem muita ovelha com pastores que não tem 50 horas de voo. Fala bonito, mas não investe tempo em Deus. E para a honra e glória do Senhor, quem me conhece sabe, tem 11 anos que eu frequento o monte. Sabe quantos pastores eu já encontrei orando no monte? No dedo nessa mão sobra dedo. Porque é mais fácil dormir do que ir para o escuro. Porque é mais fácil assistir um filme do que ir para o pernilongo. Então, eu não estou dizendo que nós somos bons, mas eu estou dizendo, irmãos, o dever de casa nós sabemos fazer e eu tenho ensinado para a igreja. Nós temos conquistado coisas aqui que muitas igrejas estão há 50 anos e não conquistam. Hoje nós temos que administrar uma situação que é uma situação até desconfortável. Eu tenho que às vezes começar até a querer explicar algumas coisas porque o povo não está entendendo. Tem pastor que chega em mim, o pastor aqui sabe, deixa eu encostar no você, me dá um pouco dessa unção do crescimento. Aqui unção de crescimento, irmão. Não existe unção de crescimento, não. Porque se tivesse unção de crescimento, eu ia vender. Eu ia empacotar e vender a vácuo, para não ter perigo de perder nada, nem a essência, nem o cheiro. Agora preste atenção, o que existe é horas de voo, é investir tempo no Senhor. Todo dia eu tenho um tempo com Ele, faça chuva, faça sol. Hoje eu estou em pecado porque eu saí 4 horas da manhã, ainda não tive um tempo com Ele. Estou entre ir para casa e deitar, estou cansado, ou ficar um pouco mais e conversar com Ele, porque é muito prazeroso. Por que as coisas não dão certo para você, irmão? Muitas vezes a gente quer fazer da nossa vida, no dia a dia, uma mega-sena. Cada vez que você joga na mega-sena, você concorre com uma chance em 50 bilhões. Sabe por que você não ganha? Porque você está concorrendo com 50 bilhões de possibilidades. Então não é muito mais fácil a gente construir a vitória do que ficar dando chute no escuro? Você quer ser vencedor no ano de 2016? Disciplina a tua vida com Deus. Separa um lugar na tua casa para falar com teu Deus. Aí, meu irmão, a prosperidade vai andar a galope atrás de você. Aí tudo vai dar certo. Rapaz, você não acredita que eu coloquei esse negócio para vender hoje? Pois é, eu quero comprar. Aí como é que você paga? Não, eu pago em 1 ano. Você está ficando doido? Pois é, estou ficando doido, mas eu só posso pagar em 1 ano. Quando nós compramos isso aqui, presta atenção, quando nós compramos esse lote aqui, sabe quanto nós tínhamos? Nada. O moço falou assim, quero 200 mil. Eu falei, você está doido. 200 mil da onde, rapaz? Não, mas eu faço por 150. Eu falei, já começou a melhorar. Mas a gente não tinha nada.
Eu falei, não, eu dou metade, com 180 dias. Você está ficando louco? Falei, pois é o que eu consigo fazer. Ele fez por 70 mais 70. Os 70 eu fui correr atrás em 48 horas. E os outros 70 ele queria para ontem, ele recebeu com 180 dias depois. É Deus que faz, irmão. É Ele que opera a nosso favor. Ele vai mover céus e terra. Ele vai colocar na mente da pessoa uma inquietação que, se ele não te vender, ele vai passar mal. Quando nós compramos um lote lá no Engrácia Vaz, o irmão lembra, eu nunca vi um negócio fechado mais rápido do que aquele. Eu pedi um copo d'água, eu estava mais nervoso do que tudo. Eu falei, me dá um copo d'água, eu pedi para o corretor. O rapaz trouxe o copo d'água. No que eu peguei o copo, eu demorei muito para fazer isso. O irmão perguntou, quanto você quer no lote? Ele falou, não, eu quero 180. Não, 180 não tem condições. Eu dou 130. Ele falou, está feito. Eu não consegui beber o copo d'água. Eu voltei o copo, eu não sabia se eu dava branqueira, se eu desmaiava de alegria. O homem vendeu, irmão. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Quando você anda com Deus, tudo abre para você, irmão. É incrível. É um milagre, é um sobrenatural. Deus quer prosperar você, sim. Mas como é que é isso? Ser tu uma bênção, você já está abençoado. Como é que eu sou uma bênção? Investe tempo no teu Deus, e aí vai para a luta que as portas vão se abrir. Agora preste atenção, a terceira fase da bênção, da brahá de Deus, é na família. Você quer arrebentar com um homem, destrói a família dele. Você quer acabar com um homem, mexe na família dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Para Jó, o mais doído não foi perder tudo que ele tinha. Para Jó, o mais doído não foi perder a saúde, foi perder a sua família. Porque na dificuldade ele conheceu a jararaca com quem ele era casado. Na dificuldade ele perdeu os seus filhos queridos. Mas o Deus que levou os 10 filhos, deu 20, porque deu 10 no céu e deu mais 10 na terra. Você está entendendo, irmãos? Preste atenção, Deus quer abençoar a tua família. Eis como será abençoada a geração do justo. Como será abençoada na tua casa a prosperidade e riqueza. Preste atenção, a tua esposa será como videira. A Bíblia que está dizendo, não sou eu. Mas como é que começa essa bênção na minha família? Investe tempo, horas de voo com teu Deus, tudo começa no espiritual. É por isso que a brahá de Deus é espiritual, ela é financeiro e ela é familiar. Se você não mexer no espiritual de uma pessoa, você mexe no financeiro e você mexe na família. Se o espiritual não vai bem, o financeiro também não vai bem, a família também não vai bem. Se você mexer no financeiro de uma pessoa, você mexeu na família dela. Quantos casamentos se desfazem por problemas financeiros? Tem um ditado que diz que o amor entra por uma porta e sai pela outra quando falta dinheiro. Não vou dizer que isso é verdade, mas influi. Então, Deus quer que você seja uma bênção no espiritual, no financeiro e na família. Abraão foi uma bênção no espiritual, depois de apanhar muito, foi. E no financeiro também foi. Dono de muitas terras, dono de muito gado, dono de muitos empregados, porque naquele tempo o empregado era servo, era quase escravo. E na família, ele foi abençoado. Irmão, o homem foi pai com mais de 140 anos. Quem curtiu faz assim. 140 anos, meu amigo. 140 anos e o homem está fazendo filho. Esse é o Abraão, irmão. O Abraão, ele foi abençoado na família. As 2 maiores nações do mundo são descendência dele.
Materialmente falando, geneticamente falando, árabes, Ismael, judeus, Isaque, e espiritualmente falando, cristãos. 4 bilhões de pessoas vieram de Abraão. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? 7. 4 vieram de Abraão. Ou, o homem é abençoado ou não é? Quantos cristãos tem no mundo? 2 bilhões. Quantos muçulmanos tem no mundo? 2 bilhões. Só aí já deu 4. Fora judeu. Então você vai perceber, irmão, que quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa. Se Ele falou que vai te abençoar no espiritual, Ele vai te abençoar. Se Ele falou que vai te abençoar no material, Ele vai te abençoar. Mas está demorando, larga de ser afobado, menino. Nossa, mas já tem 10 anos, e 10 anos é muito, irmão. Abraão foi pai com 100. Abraão ficou rico com 100. E Abraão só teve 4 bilhões de filhos depois que morreu. E você quer fazer tudo numa encarnação só. Tenha fé, creia, porque o nosso Deus. Sê tu uma bênção. Quem é abençoado aqui? Levante a mão. Baraque. Baraque. Quem é que fala com Deus de bereque, de joelhos? Levante a mão, aprenda isso. Fale com o teu Deus de joelho. Quem é o teu Deus? Essa expressão que eu falei no começo, HaKodesh, o santo, o bendito é Deus. O bendito é Ele. HaKodesh, Baruhu, o santo e bendito é Ele. Pode se ajoelhar diante dEle. Aprenda que para você ser uma bênção, você precisa andar de joelhos. Aprenda isso. Tem gente que não se curva, tem gente que não se dobra, é o the best, é o último biscoito do saco. Aprenda, queridos irmãos, a ganhar com Deus, e com Deus as vitórias se dão de joelho. Aprenda isso. Amém? Diga, eu sou abençoado. Eu sou uma bênção. Em que áreas você vai ser vencedor? Diga, primeira, espiritual. Segunda, financeira. Terceira, te falta alguma coisa? Então, a partir de hoje, vamos ganhar? Pastor, eu entendi tudinho que o senhor falou. Então, quando eu chegar na igreja, eu procuro o ministério de intercessão e falo, ora por mim, porque eu não orei nada essa semana, ok? Irmão, 6 horas? 6 horas? 6 horas ou 18 horas? 6 horas por mim? Quem 6 horas por mim? Não funciona assim, irmão. Existem coisas que são intransferíveis. Se você não orar por você, se você não orar pela tua casa, eu posso me transformar num Tiago, joelho de camelo, Deus não vai abençoar a sua vida. Existem coisas, irmãos, que a contrapartida é tua, é você que vai correr atrás. Eu vou só dar um adjutório. Comece a partir de hoje, vai para o chão, cidadão. O que você faz além de dormir durante a noite e além de babar? Pastor, deixa quieto. Então, você levanta da cama e vai para a oração, meu amigo. Porque a vida à noite não é só dormir e babar e reticências. A vida à noite é também para ter horas de voo na presença do Senhor. Passa 180 dias sem falhar uma madrugada, levanta 1 hora por madrugada, você nunca mais vai querer que eu oro por você. Aliás, pastor, baixa a cabeça, quem vai orar por você sou eu. Irmão, é assim que funciona. Não vai faltar nada para você, não vai faltar nada. E aquela pessoa que te disse não, você vai dar de frente com ela de novo. E ela vai ter que dizer sim, porque a porta que Deus abre, ninguém consegue fechar. Você crê nisso? Sê tu uma bênção.
Teebrahá, se tu uma bênção, se tu uma bênção, se tu uma bênção, multiplicarei. Olha só o que diz aqui para encerrar. Grava esse versículo, releia em casa, toma posse. Gente, eu preciso tomar posse disso que o pastor falou. Como é que eu faço para tomar posse? Chega em casa, lê 283 mil vezes, assim, olha. Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai, sai e vai, sai e vai, sai e vai, para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, a tua descendência será poderosa na terra, eis como será abençoada a geração do justo. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Ele só vai te abençoar se você sair da tua terra, se você sair da tua parentela, e se você aprender a obedecê-lo. Você só vai ser abençoado a hora que você sair e ir, sair e ir, sair e ir. Enquanto a gente fica tentando fazer coisas diferentes, agindo da mesma forma, nada acontece. É preciso mudar por dentro para mudar por fora. Abençoarei os que te abençoarem, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Ser tu uma bênção. Ser uma bênção não é ter uma bênção, é ser. Ninguém tem bênção, irmãos, nós somos uma bênção. Sabe por que Jesus pode te dar a vida eterna? Não é porque Ele tem a vida eterna, é porque Ele é a vida eterna. Sabe por que Deus consegue te amar sendo você extremamente pecador? Porque Ele não tem amor, Ele é amor. E sabe por que você vai ser uma bênção? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é, você também pode ser. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Eu quero orar com você.